É deixar de apoiar a vida espiritual em emoção e passar a apoiar a vida espiritual na disciplina que a gente faz. Fala, família Juve 3, bom dia, boa tarde ou boa noite, mais um podcast para honra e glória do Senhor. E hoje aqui eu tô com um cara extremamente abençoado, pastor Paulo Correia, sempre tem nos abençoado aí nos retiros, nos nossos congressos. Queria que o pastor desse uma saudação para quem vai nos assistir, para quem já nos acompanha. Paz, pessoal da Juve 3, Deus abençoe todos vocês. Eu já sou de casa, né? Já deve ter uns 10 anos que eu estou participando da juventude aqui da Terceira Igreja Batista, sempre em algum retiro, alguma conferência. Conheço boa parte do pessoal que está, ou alguns que já passaram por aqui, então me sinto assim, muito honrado pela oportunidade de estar sempre com vocês e vamos avante, porque Deus tem muita coisa para poder fazer na vida de todos nós. Um abração, tá, gente? Assim, como de praxe, eu queria perguntar para o pastor, como que foi aí o processo da sua conversão? Você cresceu num lar cristão, se eu não me engano, você é do Rio de Janeiro, né? De lá, né? E aí, como que foi esse processo aí? Foi turbulento? Foi doloroso, como sempre? Como que foi? Então, a minha caminhada ela não foi muito o que eu quero, foi mais um eu me rendo. O Senhor, durante um bom período, Ele cuidou de nós através das orações da minha avó, que cuidava do círculo de oração lá da igreja, orava incessantemente pela gente. Ela cuidou tanto de mim quanto do meu irmão. Então, eu tive o privilégio de ser guardado, coberto pelas orações dela. E a minha adolescência foi uma adolescência muito inconstante. Eu era a pessoa que mais dava moral para o pregador de domingo à noite. Porque todo domingo eu aceitava Jesus e toda segunda eu desviava. Se Jesus não fosse o dono do ouro e da prata, eu acho que ele faz um pão com salame aqui, ele tá dando prejuízo aqui, porque toda semana uma festa no céu. Então todo pregador que ia ia ter certeza que alguém ia aceitar Jesus. Ele estava feliz toda semana, estava eu lá, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sendo que o interessante é que quando o Senhor me resgatou, eu entendi o princípio básico, que não somos nós que escolhemos a Ele, mas é Ele que escolhe a nós. Eu entendi que eu só fiquei firme porque Jesus segurou na minha mão e deixou de ser apenas uma vontade minha e passou a ser uma ordem do céu. E desde então, com 20 anos de idade, alguns meses para 20 anos de idade, eu me entreguei a Cristo e hoje já fazem 18 anos que eu estou firme, Amém. Firme nas promessas. Amém. E assim, pastor, a gente percebe, eu acho interessante você falar que Deus é quem escolhe, né? Deus é quem... Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Então, assim, qual que é a sua impressão em relação ao chamado, no quesito sentido de que Deus, ele ter te puxado, assim, o chamado é algo que às vezes você já relutou, foi algo que você tentou, não, Deus, eu não quero isso, tá sendo doloroso, ou algum momento da sua caminhada, você já chegou a pensar em parar ou desistir, algo assim? Sim. Pensar em parar, eu acho que isso é uma conversa recorrente na vida de todo mundo que é chamado. A gente pode numerar a quantidade de dias ou a quantidade de motivos, isso é recorrente, esse pensamento. Mas a questão do chamado é que a gente tem que fazer uma distinção interessante, a diferença do cargo para o chamado. É porque cargo é aquilo que você escolhe fazer. Por exemplo, você escolheu fazer a faculdade que faz, o local que você trabalha ou o emprego que você tem, isso é cargo. Mas chamado é Deus que escolhe. E nós aceitamos e nos rendemos. Então, há um esforço contínuo da parte de Deus para que a gente se renda ao chamado. E chega um determinado momento que a gente para de lutar contra a vontade dele. Como ele, quando encontrou Paulo, falou, dura coisa é para você recalchutar contra os meus aguilhões. E a gente se vê nessa rota de conflito enquanto não aceitamos aquilo que Deus propõe para nós. Então a gente está em luta contínua e uma vez que nós nos rendemos, aí a gente passa a andar na mesma direção que Deus está movendo as coisas para acontecer. Então pensar em parar, isso é recorrente por inúmeros motivos. Isso não é uma fraqueza de um crente carnal, mas isso é uma constante na vida daqueles que foram escolhidos. Muitos homens de Deus, eles passaram por fases em que as coisas para ele foram difíceis. A gente citar Elias, por exemplo, vai para dentro da caverna.
se a gente citar o próprio Davi, os conflitos que ele teve durante a vida, a gente citar o próprio apóstolo Paulo. Então, muitos homens eles tiveram conflitos e pensaram em um momento da vida em parar, mas todos eles foram por Deus sustentados, inclusive nesses momentos difíceis que a gente passa. E assim, como o nosso público é um público mais jovem, né, a inconstância é algo que permeia hoje dentro da juventude, né? Não só aqui na nossa igreja, mas eu vejo isso como na igreja brasileira. Como que você acha que essa inconstância, esse pensamento de desistir ou de parar, ele diminui? Ele não toma conta a ponto da gente tomar alguma atitude ruim, né? Tem um propósito, tem uma maneira. Por exemplo, se você, quando estiver cansado, não for trabalhar, você vai sofrer as consequências de não ter ido. Seu salário ele não vai chegar como deveria ou você pode ser demitido. Eu acho que a maneira que nós temos de lutar contra essa inconstância é deixar de apoiar a vida espiritual em emoção e passar a apoiar a vida espiritual na disciplina que a gente faz. Por exemplo, imagina se eu acordo de manhã e falo assim, hoje eu estou triste, não vou escovar o dente. Não, hoje eu estou muito desanimado, não vou pentear o cabelo. E continuo nessa coisa assim. O negócio não vai ficar bom. Então, da mesma maneira que a gente faz com os hábitos do dia a dia, a gente deveria fazer com a nossa vida espiritual. Eu não tenho que orar apenas quando eu sinto vontade de orar. Eu não tenho que ler a palavra apenas quando eu sinto vontade de ler a palavra. Eu não tenho que vir ao culto apenas quando eu sinto vontade. E às vezes a gente até incentiva, não, eu não adoro a Deus só quando eu sinto eu adoro. Não, eu faço isso porque isso faz parte da minha rotina de vida. É a disciplina que ao longo do tempo a gente tem de ter. Caso contrário, a gente morre espiritualmente. Até esses momentos que a gente se sente vazio, eles são motivos que Deus nos dá para reagir, para não ficar apenas nessa inércia, nesse lenga-lenga, nessa moleza. A gente precisa reagir, inclusive, quando a gente se sente vazio. Então, assim, o conselho que eu dou é não apoie a sua vida espiritual em cima de emoção, porque se você fizer isso vai dar ruim. Não é, hoje eu tô com vontade. Hoje eu... Não, coloca em cima da disciplina. Se você assim fizer, você vai ser bem sucedido, porque a gente não adora quando sente. A gente adora para poder sentir alguma coisa. A gente não ora apenas quando sente. A gente ora e quando oramos, o Senhor vai nos renovando. Então, disciplina e não emoções. É baseado na disciplina, essa disciplina é baseada em escolhas, né? Porque o amor que o mundo prega é um amor sentimental. Uhum. Agora, o amor que a Bíblia prega é um amor de escolha. Exatamente. A gente escolhe a todos os dias. Escolhe. Eu falo, a gente aplicando principalmente ao casamento, me casei recentemente, então eu vejo que todos os dias eu escolho amar a minha esposa. Uhum. Eu tenho que escolher amar ela, assim como Cristo amou a igreja. Exatamente. O amor, ele é uma decisão, na minha concepção, é um termo pejorativo para sacrifício. Porque toda vez que a palavra amor vai aparecer, ao lado vai ter um termo assim de sacrifício inexplicável. O texto áureo da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, aí vem a expressão sacrificial, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é uma expressão indescritível do tanto que você está disposto a se sacrificar pela outra pessoa. Então, e não é emoção, é decisão, como você disse. Porque emocionalmente você não amaria um inimigo. Emocionalmente você não amaria quem te persegue. Mas a Bíblia nos recomenda fazer isso, abençoar quem nos amaldiçoa, orar por quem nos persegue, amar o nosso próximo, independente de quem seja esse próximo. Então, assim, amar é uma decisão das mais difíceis, porém é a essência do cristianismo. John Stott, ele falando sobre essa questão do amor, ele explica o seguinte, que o amor é o que motiva a encarnação de Cristo. E isso é um fato. O que motivou a encarnação de Cristo foi o amor. Max Lucado afirma que o que manteve Jesus na cruz não foram os cravos, foi o amor. Agostinho, no livro Confissões, ele diz assim, que o amor é um peso e que por ele era levado para onde quer que ele ia. Então é o amor que nos movimenta. O amor ele sempre vai nos posicionar ao lado do necessitado, ele sempre vai nos posicionar ao lado de uma necessidade. Então, assim, uma pessoa que ama, ela tem uma sintonia diferente. E a gente consegue perceber pelas atitudes diárias dela. Então, aquele amor, eu amo, mas é você para lá e eu para cá. Vai amar outra pessoa, não me ama assim não.
Ah, eu te amo, mas eu não gosto de te ver. Não, escolha outra pessoa para amar. Porque amor é estar junto, amor é comunhão, amor é facilitar, amor é restaurar, amor é reconduzir, amor é dar orientações. Então, amar é sacrificar. Amor é esse negócio aí, bonito. Bonito e difícil, né? Difícil o evangelho, a porta é estreita, né? A porta não é a porta larga. Uhum. E é interessante falar, principalmente desse amor, sobre escolha, principalmente porque encaixa com o nosso tema da nossa festividade, né? Que é Paulo instruindo Timóteo que eles podem, Timóteo, mas você não. Então, eles podem levar o amor como sentimento, eles podem ser levados pelas emoções, mas você não. Estudando esse tema, ou até às vezes que você já leu, qual que é a impressão, o que o Espírito Santo chegou a ministrar no seu coração? Então, Paulo ele vai dizer um texto básico, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa questão do eles podem e ele não, é muito para assumir a identidade que nós temos. A identidade que temos, ela nos coloca como sal, e sal tempera, sal dá o gosto, sal dita o sabor. Então, se nós nos colocamos em uma condição de não ser esse tempero, de não ser esse sabor, de não dar o tom das coisas, nós estamos abrindo mão da nossa identidade. Então, o fato de que somos diferentes daqueles que são do mundo, isso não quer dizer apenas em questão de locais aonde nós frequentamos, mas também quer dizer em termos de posicionamento. A gente tem que parar de ser apenas reativo, sabe? Quando acontece alguma catástrofe, vai todo mundo para a internet, posta uma frase. Não, a gente tem que ser ativo nas coisas. Então nós precisamos assumir a nossa identidade como cristãos e entender o seguinte, quem dita as normas enquanto a igreja estiver na terra é Deus por intermédio do seu povo. E se a gente abre mão desse direito que o céu nos concedeu, a gente está abrindo mão da nossa identidade. Eu não estou dizendo, por exemplo, de você forçar o outro a acreditar no que você crê, mas eu estou dizendo de você não se intimidar pelo posicionamento que outro tem, mesmo que ele seja diferente do seu, e saber que você está ali exatamente para isso. Ora você vai ser uma resistência, ora você vai ser uma voz ativa, ora você vai ser um exemplo, porque na maioria das vezes é isso. A gente tem que pregar no tempo que for necessário, mas as palavras elas devem embasar o que a gente vive. Então, em algumas ocasiões precisaremos falar, mas em outras ocasiões nós devemos viver. Então, o fato de eles poderem e nós não, mostra não apenas para você tá tudo desse jeito e para eles de um jeito, não, mas mostra a questão da nossa identidade. A gente precisa assumir essa identidade. Foi uma questão de posicionamento que Paulo vai instruir a Timóteo, né? Exatamente. De identidade. Hoje, eu acredito que de 15, 20 anos para cá, a gente nunca viu na história da humanidade uma geração tão sem identidade, né? Muito. Onde é levada às vezes por um ídolo, ou por uma moda, ou por uma tendência. E assim, alterando até a própria identidade, até pessoal, assim, eu falo no sentido da pessoa não saber quem ela é, da pessoa não procurar saber o que está fazendo da vida, por que está fazendo. Exatamente. E assim, pastor, você acha que essa falta de intimidade, ela toma conta de uma forma agressiva? Eu falo no meio ministerial, no meio pastoral. Você acha que muitos pastores às vezes não sabem também a própria identidade, isso acaba afetando o rebanho? Demais. A gente tem um mal crônico de que muitas pessoas elas já vêm feridas e exercem ministério. Isso aí em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E essas pessoas são vocacionadas por Deus, têm um chamado, mas existe uma área da pessoa que não foi tratada. E em um determinado momento, isso vai ser exposto diante de outras pessoas. Então, quando você tem uma liderança sem identidade, os liderados também tornam-se pessoas confusas. Então é preciso que a gente tenha pontos de referência para que uma geração ela nasça de acordo com as referências que elas se espelham. Por exemplo, quando Deus ele falou com Josué, a palavra de Deus a Josué foi falar em primeiro lugar sobre a referência dele. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porque a referência de Josué era Moisés. Aí Deus estava transferindo aquela autoridade geracional para Josué. Falou assim, do mesmo jeito que você viu fazer com Moisés, eu vou fazer contigo.
Então, somente esforça-te, tem de bom ânimo, porque assim, a gente precisa de referências que sirvam de espelhos. No exemplo de Jacó, quando cuidava do rebanho do seu sogro, ele colocava algumas coisas na frente do rebanho e elas iam nascendo de acordo com as referências que ele colocava, ou eram malhadas, ou eram lisas, mas tinha uma referência que ele colocava na frente delas. Então, a gente também precisa disso, porque nós nos parecemos com quem a gente se relaciona. No livro de Tiago Brunet, especialista em pessoas, ele fala que a gente se parece com as 5 pessoas mais próximas da gente. Então, uma tendência, a gente se parece com um grupo que a gente se relaciona. Se a gente se relaciona com pessoas na igreja, a gente tem que se parecer com eles. Mas se essas pessoas não têm identidade, elas são neutras, elas não se posicionam, a gente está criando uma geração para neutralidade. Não podemos. Precisamos nos posicionar. O nosso futuro depende disso. Por que o nosso futuro depende disso? Os maiores ataques do adversário são na transição geracional. Quando o povo ele entra no Egito, no período que José morre, foi a hora que Faraó deferiu os golpes assim, mais violentos contra o povo de Israel, porque estava uma transição geracional. Então ele vai e defere os golpes mais violentos para tentar atacá-lo. No período em que eles entram na terra prometida e a geração de Josué morre, aí a Bíblia diz que nasce uma geração que nunca tinha ouvido falar de Deus, foi o período que eles receberam ataques espirituais violentos, tanto que eles se submeteram ao poderio de outras nações, serviram a seus deuses, porque esse período transicional de uma geração para outra é onde o adversário vem para tentar destruir a identidade da outra geração. Eles não sabem quem são, não sabem por que lutam, não sabem por que estão ali, e ele vai lá e ataca. Hoje, por exemplo, a gente vive um período de transicional, de gerações. Aquelas irmãs que cuidavam da gente em oração, o Senhor está recolhendo elas. Aqueles pastores que a referência deles eram os joelhos calejados, Deus está dando descanso para eles. Aí está vindo uma geração nova. Aí essa geração que ainda não tem identidade firmada, o que o inimigo faz? Ele está tentando destruir a identidade deles, porque eles não sabem por que lutam. Não sabem qual é a causa que eles têm que se empenhar. E aí acontece que é um prato saboroso para o adversário. Então nós precisamos hoje ter muita vigilância, porque senão ele destrói nossa identidade. E isso que você falou do inimigo atacar esse espaço entre as gerações, né, onde está transicionando, isso acontece também muitas vezes por falta, às vezes, de um discipulado, né? Demais. A falta de discipulado, acredito que deixa a próxima geração mais vulnerável, né? E assim, queria que você contasse um pouco da sua experiência sobre discipulado. Qual que é a importância do discipulado e por que a nossa geração precisa buscar ter esse discipulado, buscar honrar a antiga geração? O discipulado ele faz parte da Bíblia. O Senhor disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, deixar de discipular é desobedecer uma ordenança de Cristo. Agora, permitir-se ser discipulado é nobre, porque se a gente quiser ver longe, a gente tem que subir no ombro dos gigantes. Então, a gente tem que olhar para pessoas que estiverem em lugar que a gente nunca foi. Então, se eu quero aprender sobre oração, preciso caminhar ao lado de alguém que ora. Se eu quero aprender sobre a palavra, preciso caminhar ao lado de alguém que lê a palavra. Então, a gente tem que seguir para junto dos nossos discipuladores. Tinha um antigo jargão judaico que dizia o seguinte, que o discípulo do rabino, que era chamado Talmidim, ele tinha que estar tão perto do seu rabino ao ponto de ser coberto pela poeira que saía dos pés do rabino. Ou seja, você tem que ir para tudo quanto é lugar que ele vai. Você tem que aprender tudo que ele puder te ensinar. E a gente percebe que Deus ele escolhe a sucessão por essa lógica. Geralmente a sucessão ela é transferida para aquele que mais honrou o seu discipulador. O Josué foi o que mais honrou Moisés. O Eliseu foi o que mais honrou Elias. O Samuel foi o que mais honrou Eli, mais até do que os filhos. Então essa sucessão está muito relacionada à proximidade e honra. Então se eu quero garantir a sucessão geracional, eu preciso estar perto de alguém. Então se eu agarrar com quem ora, esse manto vai vir para mim. É a mesma coisa que Elias falou a Eliseu, se você me visse elevado ao céu, o teu pedido será atendido. Ele queria porção dobrada. Daquele dia em diante, se eu sou Eliseu, meu irmão, eu não pisco mais. Aqui, onde você vai? Onde você vai? Calma aí. Eu ficava direto, porque a gente precisa olhar mais para os nossos discipuladores. O próprio Cristo, né, estabeleceu o ministério dele através do discipulado, né? Ele dedicou.
3 anos e meio para poder discipular alguns meninos. Dos 3 anos e meio, o tempo que ele gasta ensinando mesmo é 18 meses aproximadamente. Então, 18 meses, a gente está falando do evangelho 2000 anos depois. Para você ver o quanto que ele foi bem sucedido. Aí a gente que é um discipulado, vindo na escola dominical domingo de manhã, com sono, nem aprender nada a gente quer aprender. E quando vem, aí fala, não, o evangelho está garantido. Está garantido nas mãos de quem age desse jeito? Não. O evangelho precisa de discípulos. Porque como eu fico pensando também na questão da cura mesmo interna, a gente se depara com uma geração muito ferida, uma geração calejada. E isso se dá pela falta de abertura, pela falta de colocar para fora, né? Porque a gente é curado a partir do momento que a gente confessa. Exatamente. Então, assim, isso que você falou é interessante, porque a gente acostuma a vir nos cultos, a vir no máximo na escola dominical ali, e a gente já acha que está sendo observado, que já está sendo discipulado. Mas na verdade não, né? Porque discipulado gasta tempo. Demais, demais, demais. Esse texto que você citou de Tiago, que a gente tem que confessar as culpas uns aos outros para que a gente sare e orar uns pelos outros, isso é muito verdadeiro. Discipulado é uma relação de confiança. Então, você não tem confiança em uma pessoa que não conhece para abrir-se com ela. Mas você vai ter confiança em falar com alguém que você tem intimidade. Por exemplo, eu teria coragem de contar para os meus pais em virtude da confiança que eu tenho, da mesma maneira que eu tenho coragem de contar para minha esposa, em virtude da confiança que eu tenho nela. Então, discipulado gera confiança, confiança abre coração. E coração aberto é porta para a cura. Então, até a questão da ferida é o seguinte, a relação de qualquer pessoa, ela precisa ser uma relação de confiança. E assim, ferida é uma chave que só tem as pessoas que você confia. Você nunca vai sentir ferido por alguém que você não conheça, a não ser questão de insulto, mas se for um amigo íntimo e quando ele diz alguma coisa, você se sente ferido, porque a ferida é uma chave que a gente dá na mão de pessoas íntimas. Então, o relacionamento é isso, é dar ao outro direitos. Verdade. Inclusive o direito de ferir, porque às vezes não é que eu queira que a pessoa me fira, mas é entender que nem tudo que você fizer será do meu agrado e nem tudo que você fizer vai ser apenas coisas boas que eu vou falar assim, ele fez uma coisa muito boa, mas haverá dias que o negócio vai ficar ruim, uma coisa que você vai fazer vai me desagradar, mas nem por isso eu posso abrir mão de você, porque a ferida é uma chave que só está na mão de pessoas íntimas. Isso é muito forte, porque a gente sempre ministra isso, principalmente aqui na Juve 3, de que só basta o primeiro passo. Demais. Então, para alguém reconciliar, para alguém aceitar Jesus, só basta o primeiro passo, tomar aquela decisão. Então, para o discipulado é a mesma coisa. Então, assim, só basta o primeiro passo, só basta você ter essa liberdade de se abrir, de procurar alguém que está num nível acima, né? A gente, como ser humano, tende a querer ficar sempre no mesmo nível, né? De procurar pessoas que estão no mesmo nível. Você citou aí essa relação que o Thiago Brunet até escreveu, livros relacionados, de que a gente é a média dessas 5 pessoas. Então, a gente, pelo menos dessas 5, eu acredito que umas 3, 4 tem que ser do próximo nível. Para que a gente esteja no próximo nível. Exatamente, faz parte. A gente precisa se relacionar com pessoas que estejam buscando há mais tempo que a gente, porque naturalmente vamos estar ao lado de pessoas que estão na mesma intensidade que a gente, mas a gente também não pode abrir mão daquelas que estão buscando menos que a gente, porque é uma escada. Ou seja, eu puxo quem está mais devagar, sou impulsionado por quem está no mesmo nível e eu avanço segurando na mão de quem já está adiante. Então, dar o primeiro passo. Uma coisa boa se permita. Deixa Deus usar a sua vida assim com graça. Fala, Deus, eu estou pronto, quero de novo recomeçar. Hoje a quantidade de desigrejados hoje cresce mais do que os que congregam. São pessoas feridas, a maioria. E quando as pessoas falam que estão decepcionadas com a igreja que elas se referem, decepcionadas com pessoas. Tem muita gente que diz que estão decepcionadas com Deus. Tem até um livro com esse tema, Decepcionados com Deus. E, na verdade, não é Deus que as decepciona, são pessoas. Porque quando Jesus ele se manifestou, ele passou por algumas humilhações. Humilhação, por exemplo, de passar da imortalidade para a mortalidade. Ele era um Deus ilimitado, ele teve que conviver com a limitação de um corpo. Mas uma das coisas que é interessante nessas humilhações é que ele confiou a reputação dele na mão da igreja.
ele deixou a nós dar continuidade ao testemunho dele. Então, quando alguém fala que Deus é bom ou Deus é ruim, é baseado na experiência que eles tiveram com outras pessoas que representaram Deus. Então, assim, Paulo fala que nós somos carta viva. Então, nós somos a primeira leitura de Deus que algumas pessoas fazem. Imagina, se for para ser igual fulano, eu não quero esse Jesus, não. Se for para ser igual Beltrano, não, eu quero, porque ele representa Cristo de maneira fidedigna. Então, as pessoas leem a gente e a gente tem que entender que somos cartas vivas. A primeira leitura que fazem da igreja, que fazem de Cristo e que fazem de Deus, é avaliando quem somos. E aí fica a pergunta, como é que você tem se comportado? Que é legal ser crente na igreja, muito fácil. Difícil é ser crente lá nas conversas esquisitas no WhatsApp, lá nos sites pornográficos, lá que é difícil. É difícil ser crente na escola, quando você recebe uma mensagem meio indiferente, né? Um convite meio estranho, lá que é difícil. Então, na igreja é menos complicado, porque aqui está todo mundo predisposto a fazer o que tá com a roupa de santidade, né? Exatamente. Aqui até o paz do Senhor é diferente, né? Ser paz do Senhor. É mais espiritual. Mas assim, a gente tem que brilhar aonde as trevas imperam. Então lá, que é o nosso campo de batalha, o lugar aonde o pau quebra. Amém. Pastor, o papo foi muito bom. Te agradecemos demais. Eu que agradeço. É uma honra ter recebido. E que as pessoas que venham nos assistir venham estar com essa mensagem. Que eles podem, mas você não. Eles podem não ser discipulados, eles podem escolher o mundo, eles podem ter o amor como um sentimento, mas nós não. Nós, como